E está começando mais um C-Hub, o podcast que está trazendo muito conhecimento para você, profissional de saúde, diretamente aqui do CISI, que é o Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, acontecendo aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, reunindo centenas de profissionais, ensinando e recebendo, profissionais renomados e profissionais que estão sedentos por conteúdos, por informações que possam complementar aquilo que eles já trabalham. Eu estou aqui com a minha co-host aqui, Júnia. A gente está aprendendo muito, Nossa, saboreando. São 2 dias intensos e aí no nosso canal você vai acompanhar gradativamente, mas você que não teve a oportunidade de estar aqui no simpósio, você pode pelo menos absorver um pouquinho do conteúdo, um pouquinho dos profissionais que palestraram aqui no nosso podcast. E a gente tem um convidado que está trazendo um assunto que a gente não abordou aqui ainda. É um assunto que tem muita gente que não sabe que existe, tem muita gente que não conhece. Quando fala, imagina uma outra coisa completamente diferente. Sim. E quem vai falar sobre isso é o doutor, que pediu para não ser doutor. Acaba sendo, que você acaba mexendo diretamente com saúde. Com certeza. E é uma técnica, eles estavam me explicando que na Alemanha nem terapeuta, nem doutor, é um técnico, é o quê? É um profissional de constelação familiar. Facilitador, um facilitador. Esse é o tema, constelação familiar. Exatamente. Eu, primeiro eu quero agradecer o convite para participar desse simpósio, que está maravilhoso, está incrível. Muitas pessoas, grandiosas aqui, doutores e tudo mais. Buscadores. E eu, no meio disso aqui, para falar de constelação familiar, eu preciso citar o criador que desenvolveu esse trabalho, que é o Bert Hellinger, e pedir a licença para falar um pouquinho disso, humildemente, sobre algo que é um assunto muito vasto, enfim, a gente pode ficar horas falando sobre isso. Mas eu vou procurar trazer um pouco da associação. Fazer uma degustação para as pessoas entenderem o que é, principalmente em relação os profissionais de saúde. Sim, em relação à saúde, exatamente. Eu estava agora conversando aqui com o Távola, do Emorph, o Alexandre. E a constelação já está aqui dentro do Emorph, que é o equipamento quântico, que ele trabalha, que faz a leitura do campo morfogenético, que é por onde a constelação se dá, A constelação, ela funciona, a partir da observação desse campo e essa terapia rápida, ela funciona da seguinte forma. Para quem nunca participou, às vezes a pessoa fala assim, você deve fazer uma constelação, porque a pessoa traz alguma questão, ou de saúde, ou da vida e tudo mais. Aí a pessoa, uma constelação, ela já imagina as estrelas, Bom, não é nada disso, mas se você olhar para a sua árvore genealógica e olhar para o tanto de gente que tem lá para trás, acaba sendo uma grande constelação. E quando coloca constelação familiar, então você vê, é uma constelação sistêmica, Então, as estrelas, os planetas, é um sistema que funciona, Sim. As famílias também funcionam mais ou menos assim, e quando está torto tem problema, como é que é? Fala um pouquinho. Bom, para falar de constelação e começar a falar disso, eu tenho que falar de alguns conceitos básicos que o Bert Hellinger traz. Sim. Primeiro, a gente tem que falar de ordem e amor. A vida, vamos considerar que a vida é o amor, Pensando no grande espírito, nosso espírito, a nossa centelha divina que faz acordarmos todos os dias, Então existe uma força aí dentro de nós que é um mistério, mas essa força, em essência, é o amor. E o amor, ele obedece à ordem. E o que é essa ordem? Ela é algo que já está pré-estabelecida a partir do que já existe aqui na Terra. Então, vamos imaginar que uma pessoa vem nascer numa família, ela já recebe uma série de informações da cultura, enfim, do próprio DNA, O DNA, exatamente. Sim. A forma de cuidado, de tratamento e de relacionamento entre os pais e de pais para filhos, enfim.
ela já recebe isso. Então, o amor, ele obedece à ordem. Isso é um princípio básico da vida. Então, a luz, né, a centelha divina, o espírito que nos habita, ele obedece a algo que é o destino daquela pessoa que já está pré-estabelecido. Então, esse é o primeiro conceito básico que a gente tem que entender de constelação, que vidas e vidas e vidas, que esse amor vem pulsando e nascendo pessoas, né? Mas tudo isso vem preencher. No livro do Bert Hellinger, ele tem um livro que ele usa muita poesia. E eu não me lembro a poesia agora para contar para você, eu queria lembrar. Mas ele fala algo sobre o jarro e a água. Então, a água é o amor e o jarro é a ordem. Então, a água precisa se moldar. Se o jarro é comprido, ela vai comprida. Se o jarro é redondo, ela vai ser... Vai se moldar. Esse é o primeiro conceito básico que a gente vai entender constelação. Aí, com o passar de longos anos de estudo, Bert Hellinger ele pode perceber que as relações humanas, a vida humana, está sob 3 leis, 3 outras ordens, que é a primeira, o pertencimento, que é todos os integrantes da família, ou mesmo de uma organização, né, de uma empresa, enfim, todos têm direito a pertencer. Então, se por um acaso, dentro desse grupo familiar, ou teve um pai alcoólatra que ficou marginalizado, né, ou alguém que morreu cedo, ou um aborto que não está sendo visto, enfim, dentro do campo mórfico, quando se faz uma constelação, é possível olhar quem são esses que estão à mercê do pertencimento e integrá-los, né? Depois a segunda ordem ou lei, né, é a ordem mesmo. Então, tudo o que aconteceu antes interfere no que veio depois. E isso tem muito a ver, obviamente, também com pertencimento, porque imagina que se você tem uma família, o homem foi embora. E a mulher ficou com 4 filhos. E essa mulher, ela teve que, obviamente, dar conta, ela teve que ser mãe, pai, e ela passou por uma série de questões emocionais, traumáticas, né? E isso, de certa forma, modificou, inclusive, a epigenética, os códigos genéticos dela. Sim. Mas ela teve que, possivelmente, aí vai depender, lógico, eu estou fazendo uma suposição. Sim. Vamos dizer que essa mulher, ela com essa exclusão desse homem, né, que seria o companheiro dela, ela se amargurou. Ela virou uma mulher que ela perdeu doçura, porque ela teve que dar conta de tudo aquilo. Teve que deixar o coração de lado para fazer as coisas, né? Aí eu vou linkar um pouco, ainda vou falar da terceira lei, mas eu vou linkar um pouco com o trabalho da Cristina Cairo, que está aqui, isso é maravilhosa. Sim. E que ela fala muito sobre as doenças e a linguagem do corpo. Então vamos olhar para o que ela fala da diabetes. Diabetes são pessoas que perderam a doçura. E a diabetes, muitas vezes, ela vem do pai, ou vem lá do avô. Às vezes você vê uma família de diabéticos. Sim. Eu sou de uma família de diabéticos. Então não tem diabetes. Todo mundo lá tem. A pessoa, ela já... Veja como o pertencimento é forte. Mesmo que ela nem tenha diabetes, ela fala... Eu sou de uma família de diabetes. Ela já vai se preparando para ter, né? Ela já fala assim, nossa, eu vou ter. Vou ter isso. Mas veja, quando há uma doença, agora vamos fazer a ligação com o evento, né, que é a saúde integrativa. E por que a constelação está aqui falando sobre isso? Na constelação, a gente vai olhar que há alguém excluído. Entendi. Quem é esse alguém? Então é o homem que foi um alcoólatra, que ficou
e que foi embora, né? E essa mulher teve que carregar. E aí, então, nessa observação do campo, a partir das pessoas que estão representando, e agora conversando com o Távola, ele falou, isso agora está indo para dentro do computador, né? Que é o Emorph. Né? Eles já estão Já estão trazendo fazendo essa análise dessa a constelação a partir da foto. Ressignificando isso, já trabalhando isso, né? Mas, enfim, então, toda doença, quando a gente vai olhar lá para trás, então imagina que quando morreu, quando esse excluído, sei lá, morreu, ou foi um alcoólatra, ou por algum motivo foi embora, essa mãe passou a ter que lidar tudo sozinha, ela começou a ter uma forma de tratar a família, os filhos, o jeito dela, né? E isso, de certa forma, ficou no campo. Tá. Bom, e aí o filho, de repente, apresenta também questões de diabetes. Entendi. E aí o neto também questões de diabetes. Aí esse neto, determinado dia, alguém fala, por que você não faz uma constelação familiar? Mas o que é isso? É constelação? Aí eles voltam aquela pergunta. né? Aí eles voltam de novo. Não é constelação, é Sirius? Não, constelação é... Tá. Aí a pessoa vai lá e ao colocar o tema a ser constelado, vamos dizer que ela vai constelar a diabetes, ao olhar para o campo, sempre você vai notar que há alguém excluído. Sim. Isso acontece por quê? Agora, para entender um pouco a terceira lei, que é equilíbrio e dar e receber nas relações. Vale lembrar que a escola Hellinger, né, ela hoje está se posicionando como a ciência das ordens da convivência humana. Né? Então, o equilíbrio entre dar e receber desse casal falhou. Falhou. E aí, essa falta de equilíbrio entre dar e receber, vamos dizer que, bom, se uma pessoa é alcoólatra, a mulher está lá cuidando da família, cuidando né? Ela pode estar muito insatisfeita com aquilo tudo que está acontecendo, mas, de certa forma, ela está cuidando. E o cara está lá alcoólatra, né? Chega bêbado em casa e tal, e a mulher está lá. O que ela está fazendo? Ela está dando muito. Ela está dando mais. Ela cuida do cara. Entendi. Pelo que ele não está dando. Exatamente. Ela está dando mais e ele não está dando. E o que acontece normalmente, o certo é equilíbrio de dar e receber eu dou para você Você me dá também e ali fica que aquele a gente vai equilíbrio. criando um vínculo. Certo. Você me dá um pouquinho, assim, eu te dou um bolo, né, de laranja. Amanhã você chega com um bolo de laranja com uma cobertura. Sim. E no dia seguinte você me dá um bolo de laranja com cobertura e um pouquinho de chantilly. Aí no outro dia, isso cria vínculo e a relação cresce. Vai, certo. Né? No caso onde uma pessoa dá e o outro não, então aquilo já está desequilibra. Então, a partir daí, a gente percebe a ordem de pertencimento. A pessoa passa, vamos dizer que por conta do alcoolismo, o cara acabou morrendo cedo. Tá. Né? E aí isso gerou uma questão, né? Estamos falando um pouco de diabetes. Eu lembrei da diabetes, eu trouxe a diabetes porque nós estamos com um evento aqui do lado, não sei se vocês viram, que é aqui no espaço da Rebouça, que está falando especificamente sobre diabetes. Aí eu falei, vamos falar sobre isso, né? Então aí, quando a gente vai fazer uma constelação, a gente vai olhar, sempre tem alguém excluído. Na constelação, o que vai fazer? Vai fazer um movimento de integrar ou colocar em paz, colocar dentro do coração um bom lugar sobre o que aconteceu lá atrás. Sim. Mas, vou falar de uma outra doença agora, por exemplo. Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que muitos médicos não sabem como diagnosticar. A pessoa vai, tem um monte de dor no corpo, ninguém sabe o que é, né? Clinicamente, ali nos exames, não tem nada. E, bom, segundo, fazendo o paralelo com a Cristina Cairo, que está aqui,
ela diz que fibromialgia, a pessoa está carregando muito peso. Muito peso. Ela é uma pessoa que ela cuida do pai, cuida da mãe, cuida do filho, enfim, ela é pau pra toda obra. Tá. Toma a frente de tudo. Se você for olhar numa constelação familiar, por exemplo, provavelmente ela está ocupando o lugar de outra pessoa que não é o dela. Só. Possivelmente do pai. Então vamos imaginar que um pai é mais fraco, né? Um pai que é aquele... Mais ele mais tranquilo, mais parado. é mais parado, enfim, por algum motivo. Essa, que pode ser até uma mulher, acaba tomando esse lugar, né? E isso é pesado. E ela não sabe, ela está fazendo por amor. Por amor, né? Exatamente. E aí, numa constelação familiar, a gente vai poder olhar para isso e colocar, dar o lugar de direito daquele que é o pai, e ela tomar o lugar dela de volta de filha. E aí ela se sente mais leve. Agora, como a gente tem uma audiência aqui de profissionais de saúde, né? Então, assim, como que a constelação familiar poderia contribuir, né, com alguns segmentos de saúde, né, esses profissionais de saúde integrativa, ou mesmo esses profissionais que estão procurando algum tipo de novidade que possa ajudar também os próprios pacientes deles a terem uma vida melhor, né? Explica um pouquinho se tem profissional de saúde procurando a constelação e indicando constelação para os seus próprios pacientes. Sim, sim. Bom, um pouco tempo atrás, a gente pode olhar para o sistema, como ele funcionava. Você tinha o psiquiatra, que tratava as questões... Vamos falar um pouco das questões mentais, né? Mentais, sim. Mas sempre tinha um acompanhamento psicológico. Sim. Você tinha um psicólogo que, né? Sempre foi indicado um acompanhamento com um psicólogo, Sim, né? uma terapia. Agora, nós estamos falando de saúde integrativa em 2023. Aqui tem um monte de gente interessada em coisas que também são novas, inovadoras. O próprio sistema de medicina ainda não... É novo isso aqui que a gente está falando. A gente vê aqui fora, na feira, que está maravilhosa, vários produtos, várias coisas inovadoras, né? E por que não inovar também nesse local? Porque a constelação, ela consegue, muitas vezes, numa sessão, resolver algo que talvez em 10 anos a pessoa... Não quero falar mal da psicologia, não é isso. Eu gosto, eu até quase fiz uma formação em psicologia, mas não fiz. Mas hoje a gente está as coisas são mais rápidas. Eu fiz um scanner aqui um desses... Dos aparelhos. Dos aparelhos aqui. Pô, em, sei lá... Segundos, né? Não sei quanto tempo. Minuto. Fez um check-up total do meu corpo. E antes você tinha que fazer vários exames, exame de urina, exame de... Vamos lá. Onde eu quero chegar com tudo isso? A gente, para falar olhando aqui, eu observando o simpósio, eu vejo que todos os tratamentos, o próprio esse check-up que faz, e depois você é indicado a, enfim, fazer uma... Como que é? Detox, né? Fazer uma limpeza. Uma limpeza e tudo mais. Bom, legal. Por que o organismo está criando esse problema de saúde? Está em alguma desarmonia emocional, né? Ou, por exemplo, gastrite, né? Gastrite tem a ver com ansiedade. Por que a pessoa tem ansiedade? Por exemplo, se a pessoa teve um pai, uma mãe, mas uma criação rígida que foi cobrada. Tipo assim, você tem que fazer isso, tal. Então, toda vez que a criança ia fazer alguma coisa, ela... Ou castrado, não faça isso, não faça aquilo, briga, né? Então, a criança, ela... Não, eu não vou fazer isso. Será que eu vou fazer? Se eu fizer, vai dar certo, eu vou ser aprovado, né? Porque quando nós somos crianças, há uma ligação de amor muito grande com os pais.
E muitas vezes ele é interrompido. Por quê? Esse pai também recebeu assim, tá tudo certo. É, como eu falei, a ordem, né? O amor está obedecendo a ordem. Mas, de certa forma, isso gerou um medo de fazer algo e Bloqueio. ser aceito. Eu quero ser aceito. Então, toda vez que eu tive isso, estou falando porque eu tive isso. Sim. Até se eu olhar para mim há 10 anos atrás, eu não me via capaz de fazer um podcast com vocês, porque eu tinha medo de falar. Porque eu tinha uma necessidade de ser aceito. Isso aconteceu porque quando eu tinha uns 3 anos mais ou menos, eu atirei um brinquedo no olho do meu pai. E furou. Tá. Furou. E deve ter doído muito. Só que eu era criança. E o passar dos dias, ele me rejeitava, porque ele estava com dor. Mas a criança só estava ali, eu não entendia nada. E numa das constelações, quando eu fui fazer a formação, eu pude ressignificar essa criança interior minha ferida, que tinha medo de ser aceito. Né? Eduardo, a gente tem assim, um tempo, porque realmente a constelação familiar é encantadora. É maravilhoso. Eu acho assim que é realmente um tema que a gente tem muita coisa para abordar e acho que os profissionais de saúde que estão nos assistindo, eles precisam de mais informação. Boa. Onde que eles acham o Edu? Bom, eu tenho no Instagram, eu não sou ainda como chama, youtuber ou blogueiro da constelação mas tem algumas coisas no YouTube. Você tem os conteúdos. Eu tenho um canal no YouTube que é Constela Mundo, onde tem esses conceitos básicos todos. Esse mês agora passado, nós estivemos em Portugal fazendo várias constelações. Foram 3 grupos próximo de Lisboa, enfim, pela região ali. Então, Constela Mundo, porque eu criei essa Constela Mundo ideia no YouTube. no YouTube. Tá. Para sair pelo mundo mesmo constelado. E Instagram, que você deve falar. Instagram é o Acompanhando. meu pessoal, que é Edu Cruz Gomes. Sim. Tudo junto. Tá. Do Edu Cruz. Então é isso aí, olha, a constelação familiar para a gente também abrir um pouco a cachola, né? Abrir um pouco o cérebro e perceber que existem outros tipos de tratamento, terapias, né? Tecnologias aí, né? Que vem da Alemanha também, né? Que está chegando no Brasil agora com força. Eu acho que tem muita informação também, tá crua. A gente tem a intenção de também divulgar esses tipos de terapias que podem contribuir de uma forma acelerada com a melhoria, né? Com o entendimento da família, dessas relações, que é fantástico. Fantástico. Né? E aqui no simpósio, você já deu a palestra ou vai dar? Não, a minha palestra, ela é gravada. Tá. É gravada. Não é no auditório, mas já está gravada. Então, assim, se você quiser, é só ir lá no YouTube que acha você. Queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. Né? Gratidão mesmo. Muito obrigado também. Estou muito feliz de estar aqui com você. E a gente está aqui direto do simpósio, né, trazendo mais e mais conteúdo sobre saúde integrativa, constelação familiar também. E a gente volta em breve com mais um episódio para você ainda agregar mais valor aí na sua profissão. Então você, profissional de saúde, fique ligado. Até o próximo episódio. Até lá, sucesso para você, Edu. Obrigado. Um abraço. Sucesso.